Missionário Servo Roberto, quero pregar hoje aqui. Muitos, como eu vejo o foco da Sagrada Escritura. O Velho Testamento são livros históricos, né? Para ser estudado, para ser examinado, como vai dizer em Mateus 28:20, as palavras, a Sagrada Escritura tem que ser examinado, não lida como um livro qualquer. Vejo pessoas que leram a Bíblia 5 vezes, 6 vezes e não aprenderam nada. Porque esses caras leram a Bíblia mais de 5 vezes. Se leram a Bíblia mais de 5 vezes, então tem que conhecer a igreja como magistério. Porque tu és Pedro, sob ti edificarei minha igreja. Aqui que eu vou, Hebreu 13:9, vai dizer assim, ó. Não vos deixeis extraviar por doutrina escréticas estranhas. Se o cara leu a Bíblia mais de 5 vezes, se a Bíblia proíbe divisão, a Bíblia condena divisão. Em Filipenses 2:2, devemos estar unidos no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Em Coríntios 1:10, devemos ter na mesma unidade, no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Eles perseveravam na doutrina, na fé dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos 2:42, né? Se o cara leu tanto a Bíblia 5 vezes, 6 vezes, não viu esse magistério ensinando, educando, que vai dizer Pedro 1:20, não para ter interpretações pessoais na Sagrada Escritura, em 2 Pedro 1:13, com discurso fingido, em Timóteo 4:3-4, com evangelho de fábula, mestre para si, em Timóteo 1:4-1-2, dando ouvido a espíritos zombeteiros. Os caras não viu isso na Sagrada Escritura. Se os caras leram a Bíblia mais de 5 vezes, vamos ser coerentes, né, meu? Eu já li a Bíblia, eu acho umas 2 vezes, eu acho. A Bíblia não tem que ser lida como um livro qualquer. A Bíblia tem que ser pregada, tem que ser anunciada, tem que ser avaliada, tem que ser analisada, tem que ser observada. Observar as inscrições, as escrituras, como vai dizer em Mateus 28:20. Não para ser lida como um livro qualquer, não, meu irmão. A palavra tem que ser pregada. Esses caras leram essas Bíblias, tudo isso, e não aprenderam nada, porque não conhecem a igreja. Coluna sustentáculo é verdade. Você está entendendo? Quero pregar hoje sobre isso. Por que você não prega o amor de Jesus Cristo, meu irmão? Pra quê? Porque o povo está perdendo por falta de conhecimento. Adianta que eu pregar o amor de Jesus Cristo, vem esses caras com toda essa teologia, com esse evangelho de fábula, distorcendo toda a palavra, Sagrada Escritura. Fazendo campanha, fazendo propósito enganador, com doutrinas fúteis, com doutrinas que não tem na Sagrada Escritura. Em Tito 8:9, nós devemos combater as heresias que estão aí no nosso meio. Vai dizer assim, ó, em Hebreu 13, não vos deixeis extraviar por doutrina eclesiástica, quer dizer que doutrinas estranhas. Quer dizer que nesse nosso meio tem essas variedades de doutrina estranha. É a fé de José do Egito. Aí tem uma campanha de um travesseiro ungido, de rosa ungida, óleo ungido. Toda uma cartomancia, toda uma feitiçaria, meu irmão. A palavra do Senhor não é feitiçaria. A gente não podemos tomar base como a palavra, como uma interpretação pessoal, como vai dizer em 1 Pedro 1:20, meu irmão. Com o discurso fingido, com o evangelho de fábulas, o evangelho de novidade, o evangelho de campanhas materiais. A Bíblia proíbe essas pregações, a Bíblia proíbe esse conceito, com doutrinas estranhas, doutrinas que não vêm do Senhor, não vêm da palavra, mas vêm do homem, fundado, meu irmão, doutrina fundada por homem. É isso que o Senhor vem nos alertar, vem nos mostrar, meu irmão. Em Romanos, Shura, Labária, Lashira, Lacanta, vem nos mostrar também esse acontecimento. 16:17, rogo-vos, entretanto, irmãos, que esteja alerta contra os provocadores de divisões, escândalos contrários, olha só, ensinamentos que
recebeste, evitai-os, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras melifluas e longeiras seduzem os corações simples. Afastai desses que causam divisões, afastai desses que têm essa doutrina de homens, de fábulas, de novidade, é campanha, é fé de José. Onde tem isso na Bíblia? Uma fronha ungida, lenço ungido. Aonde tem isso? Meu irmão, doutrinas estranhas, devemos afastar deles. Não sou eu quem está falando, é a palavra, o Evangelho vivo falando. O apóstolo Paulo, romano, está nos alertando aos romanos. Como você leu a Bíblia 5 vezes e não viu isso? Não viu esses versículos proibindo esse evangelho de fábula, esse evangelho de feitiçaria, esse evangelho de novidade? Meu irmão, aonde você vai parar? Onde vai parar esse evangelho? Meu povo se perde e perece por falta de conhecimento, porque acredita nessas pregações, essas novidades. O povo está mais interessado em novidade do que na cruz de Cristo. Cada dia vai piorar mais, meu irmão. Cada dia vai vir mestre para si, mestre com novos ensinamentos, com novas fábulas. Cada dia vai piorar mais, porque o povo gosta desse tipo de pregação. O povo gosta desse tipo de anúncio, desse tipo de evangelho, de fábulas, de novidade, de ser diferente. O povo quer ser diferente. Esses profetas apresentam isso. Eu li a Bíblia 5 vezes e estou na 6ª vez e não viu isso, não viu isso. É uma baboseira, meu irmão. Um cara leu a Bíblia 5 vezes e não viu isso, não viu a palavra proibindo esse evangelho de novidade, esse evangelho de fábula. Leu sim a Bíblia mais de 5 vezes para enganar o povo ainda cada vez mais. Lê a Bíblia mais de 5 vezes sim para enganar o povo mais. Como vai dizer aqui, não sei eu quem está falando. É a palavra, a palavra. Já que você leu a Bíblia 5 vezes, pastores, missionários que têm próprio uso da palavra para fazer essas campanhas, para fazer essa bargança, é para você, Leu a Bíblia 5 vezes? Então leia isso aqui de novo, 1 Pedro 20. Antes de mais nada, sabeis isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta em interpretações particulares, Leu 5 vezes. Por que você não leu? Acho que nas suas Bíblias não tem isso. Ó, o 2, 2 Pedro 2. Do 1 ao 3 vai nos dizer, vai nos alertar, vai nos mostrar qual são a pregação, quais são os discursos desses caras, o engano da salvação, meu irmão. Estão enganando as pessoas com doutrinas longas, com doutrinas falsas, apartando que não para acreditar na verdadeira pregação, não para acreditar no verdadeiro evangelho. Por causa desses caras, a salvação não chega a essas criaturas que ficam abraçando a fé desses caras. Houve, contudo, também falsos profetas no meio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais terão heresias de destruição. Naquele tempo, Pedro já alertando, já tinha essa heresia, já tinha essa destruição, já tinha essas cartomancia, esses evangelhos de fábula, esses discursos fingidos. Naquela época, imagina hoje. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles, no caminho da verdade cairá em decreto. Por causa deles, o caminho da verdade cairá em decreto, que é a Sagrada Escritura, a tradição, o magistério, a Sagrada Escritura da igreja. O magistério apostolado da igreja. Por avareza, procurarão discursos fingidos, fazendo de vós objeto de negócio, mas seu julgamento não há muito, se estão em ação, a sua destruição não tardará. É esse o evangelho de hoje em dia, de fábula, o evangelho de novidade, mestre para si, com discurso fingido, com pregação fingida, com campanhas, com teologia, com doutrinas fundadas por homens. É essa a realidade dessa geração hoje, e muitos irão acreditar, muitos irão seguir essas doutrinas. Não sei o que está falando, é a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor está falando. Muitos seguirão esses profetas com esses evangelhos de novidade, com esse evangelho de fábulas, com essas campanhas desregradas que não tem na palavra, que não tem no magistério, que não tem na profecia do Velho Testamento. Não tem nada disso, meu irmão. É fé de José, é travesseiro ungido,
é lenço ungido, é rosa ungida, é campanha não sei lá o quê, é campanha da justiça. As 7 águas mais poderosas. Aonde tem isso? Como disse, como eu falo, em Hebreu 13, 9. É esse o evangelho hoje em dia. A palavra diz para nós fugir deles. Afastar desses caras. Afastar, meu irmão. Aqui, ó. Não vos deixei desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muito melhor fortificar a alma pela graça do que por alimento nenhum aproveito traze aos que eles se entregam. Vamos ver a Bíblia protestante como fala? Eu usei uma Bíblia Jerusalém, a Bíblia Ave Maria. Vamos ver a Bíblia protestante dos caras. João Ferreira de Almeida, atualizada e corrigida. Não vos deixeis levar em redor ao por doutrinas várias, estranhas, porque bom é que o coração se fortifica com a graça e não com majares, que de nada aproveitaram aos que eles se entregam. Bíblia João Ferreira Almeida, edição letra vermelha. Almeida revista e corrigida. Diversas doutrinas estranhas, com vários holocaustos, que é hoje em dia esse evangelho aí que nós vemos. E o povo cai, o povo acredita, o povo se perde, perece por falta de conhecimento. Infelizmente, é esse o evangelho que as pessoas estão buscando. Não, como é buscar um evangelho da cruz? Se eu pregar cruz, se eu pregar perseguição, a igreja irá ficar vazia, como nós vemos hoje nessa atualidade, quanto a igreja católica, como a igreja protestante. Mas se eu pregar um evangelho de fábula, um evangelho de novidade, de bênção, prosperidade, a igreja está cheia. Tem várias igrejas cheias desse conceito, dessa doutrina. Porque as pessoas querem ser diferentes, porque as pessoas querem buscar esse tipo de evangelho. Por isso que tem igreja arrastando multidão com esse evangelho de fábula. Que as pessoas gostam disso. Desse tipo de pregação. As pessoas não gostam da pregação de Jesus Cristo, carregar a cruz, caminhada, tribulação, perseguição, não, meu irmão. Quer buscar esse tipo de evangelho de novidade. O verdadeiro evangelho, o magistério é a cruz. Como vai dizer em Mateus 10, 22, serão odiados por causa do meu nome. Mateus 5, 11, 12. Vocês serão perseguidos, vocês serão mortos como os vossos pais profetas foram perseguidos, foram os mortos. Vocês serão odiados por causa do meu nome, por causa do verdadeiro evangelho. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Não busque esse tipo de novidade, não busque tipo desse evangelho de fábula, de novidade, mestre para si, com interpretações pessoais, como vai dizer em 1 Pedro 20, e Hebreu 13, 9, Romanos 16, 17, 18, 2 Pedro 3, 3. Várias passagens da Bíblia falam isso. Como eu li a Bíblia mais de 5 vezes, mais de 6 vezes, não vi isso. Estou vivendo para me engano. Porque a verdade está aqui na palavra. Não tem outra verdade além da palavra. A palavra, a boca do Senhor. Glória a Deus, aleluia.